mas vamos falar de economia. Nós estamos em contato agora com o economista Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor da FGV. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, Feliz ano novo para você. é, igualmente. E, Marcelo, neste ano novo, vamos falar das projeções de mercado financeiro. Na verdade, o mercado financeiro ainda está lidando com algumas projeções do passado, não é? Porque nós não tivemos o PIB oficial ainda de 2020, nós não tivemos a inflação oficial de 2020, e o relatório Focus, que saiu nessa segunda-feira, mostra aí um pequeno corte na projeção da inflação do ano passado, teria ficado em 4,38, não em 4,39, como era a projeção anterior. Em relação ao PIB, o tombo teria sido de 4,36, não 4,40, mas essa situação já foi. O que tem de nos preocupar mesmo agora é o que pode acontecer neste ano. O mercado conta com uma recuperação em relação ao PIB, por exemplo, 3,40, mas cortou em relação ao relatório da semana passada. Estava em 3,49, agora caiu para 3,40 e a projeção do IPCA também caiu de 3,34 para 3,32. Marcelo, pelas condições que nós temos hoje, inclusive condições políticas, pandemia, você acha que dá para a gente esperar uma recuperação que faça diferença no dia a dia da população, em termos dos números macroeconômicos que nós temos? Pois é, Denise. Você falou sobre a questão de atividade. Os dados ainda são de outubro, então a gente vai ficar bastante aí no voo cego até sair o resultado do quarto trimestre, né? E o PIB de 2020, que deve cair bem menos que outros países, dado o esforço que teve aí do auxílio emergencial, principalmente, né? Mas a questão do que vai acontecer no crescimento do primeiro trimestre de 2021 vai depender muito da questão aí da pandemia, né? Você tem o fim do auxílio emergencial e a segunda onda da pandemia, que são riscos aí latentes para essa recuperação em V que a gente viu aí no terceiro e vai ver também no quarto TRI, né? No terceiro TRI foi quase recuperou toda a queda do segundo TRI. No quarto TRI, os dados que temos até agora deve ser um número também razoável, uns 2, 3% de crescimento, mas para o primeiro TRI, você tem como eu disse, fim do auxílio emergencial e segunda onda da pandemia. Uma coisa que nos alivia um pouco é que nos outros países onde já teve a segunda onda, um pouco mais, já tem alguns meses, que já teve algum isolamento social de novo, o PIB não está respondendo tão negativamente como foi na primeira onda. Os PMIs, os índices de atividade não estão caindo tão fortemente. Então, isso é um pouco de alento aí. E outra questão que a gente pode discutir é o calendário aí de vacinação, né? É, exatamente. Há grandes dúvidas em relação a isso, o que tem produzido aí muita volatilidade no mercado financeiro. A gente vê o governo ainda não conseguindo definir um cronograma, a aquisição das vacinas. Isso prejudica do lado da expectativa mesmo de controle da pandemia e depois das consequências do ponto de vista econômico. Agora, só o fim do auxílio emergencial já pode fazer muita diferença, não é? Denise, a gente viu que os dados que temos aí de CAGED e de PNAD, onde o auxílio emergencial mais conseguiu aliviar foi na questão daí dos informais, né? O emprego sem carteira subiu muito em outubro. Então, isso pode ser que não haja um baque tão grande do fim do auxílio emergencial, já que a gente não está vendo tanto isolamento social. O que a gente viu aí no Réveillon não teve nada de isolamento social, né? Mas, por outro lado, o fim do isolamento, desculpa, o fim do auxílio emergencial pode mostrar um maior comprometimento do governo com as metas fiscais e ajudar nas contas financeiras, né? Por exemplo, você pode ter mais entrada de capital, com o câmbio apreciando mais, isso vai auxiliar em manter os juros baixos e todo o outro lado aí que a gente pode falar no lado mais financeiro, ao invés do lado mais real, né? Pode ter algum efeito real, mas pode ajudar também dando condições financeiras aí para a política monetária continuar sendo expansionista.
Agora depende também da evolução no exterior. A gente viu já hoje uma mudança no humor do mercado financeiro, com a sinalização do Reino Unido de mais restrições, que chegaria ao nível 4. Isso está mexendo com o humor de bolsas de valores, mexendo com o dólar, que vinha com uma queda acentuada, já virou o sinal também. Então, o mundo todo está nessa expectativa, né? De um lado, é como duas forças contrárias. De um lado, o avanço da vacinação, de outro lado, o avanço da pandemia e medidas restritivas, né? Então, você tem essa queda de braço aí entre o calendário de vacinação e a segunda onda. E nós estamos atrasados nas duas, né? Então, esse é um ponto. Mas em relação ao câmbio, a gente tem que pensar um pouco mais na baixa frequência. Os meus dados de câmbio de equilíbrio, se você tentando achar um câmbio que seja razoável para a economia, que atualmente ainda está muito desvalorizado. Tá? Então, um câmbio de equilíbrio seria mais perto de 4 do que de 5 nas minhas contas. Por quê? Houve uma grande saída de capital de janeiro até outubro. Cerca de 80 bi de dólares saiu principalmente da Bolsa e da renda fixa. Parte desse dinheiro voltou e você vê que o câmbio saiu lá de 5,70 no final de outubro e para 5,15, hoje talvez está um pouco mais alto, mas houve já essa queda. E essa queda pode continuar se houver alguma sinalização, se continuar essa sinalização aí que você vai ter seriedade fiscal e não vai romper o teto dos gastos. Então, isso também pode favorecer bastante a inflação voltar. A gente teve um repique aí de inflação nos últimos meses do ano, mas aparentemente em janeiro, fevereiro, isso aí pode melhorar também. Os índices de preços atacados já começam a mostrar uma desaceleração, não é? Ainda com variações muito altas, mas de qualquer modo uma desaceleração que pode ter repercussão no varejo, principalmente se houver esse bom comportamento do dólar. Agora, Marcelo, a gente precisa levar em conta que essa projeção de crescimento da economia este ano vem muito do embalo da retomada que nós tivemos nos últimos trimestres do ano passado. Então, você tem um carregamento aí desse crescimento que leva a essa Isso. projeção de 3% ou um pouco mais. Agora, para consolidar um processo mais vigoroso, muita coisa tem que acontecer. Você citou a questão fiscal, por exemplo, não é? Exato. Aí é um ponto. Eu acho que a grande fragilidade desse governo é a relação com o Congresso. Então, você acaba recebendo muitas bolas nas costas. Né? Então, a própria aprovação dessa PLP 101 de auxílio aos estados mostra aí que só teve bônus para os estados, nenhum ônus. Né? Então, isso sinaliza alguma preocupação para a gente e também o calendário de agenda de reformas não estamos vendo assim com grande otimismo também, dado essa dificuldade de articulação do governo no Congresso. Então, vamos ver como vai ficar aí a eleição para as casas, né? Enquanto isso não ocorrer, nada vai andar. E também com essa questão da pandemia problemas políticos aí na vacinação, com disputas de Estado e União sobre quem vai vacinar primeiro, e isso também pode atrapalhar essa agenda de reformas que poderia fazer com que houvesse alguma alívio aí no câmbio e na inflação, por exemplo, né? Perfeito, nós conversamos com Marcelo Kifuri Moinhos, economista, professor da FGV. Marcelo, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima.